Muito bem, gente. Quero agradecer a todo mundo que está aqui comigo hoje. Hoje é um dia bem importante para mim, que é dar esse primeiro passo de algo que eu tenho sentido de partilhar com mais foco e intenção sobre a criação de projetos, sustentação de projetos, principalmente. Não é nem criação a palavra, é sustentação de projetos, porque muitas vezes temos dentro de nós aquela vontade de fazer algo, mas sustentar esse algo muitas vezes possa ser muito difícil para algumas pessoas. E aí a ideia é trazer isso para vocês, né? Criar uma comunidade de pessoas que queiram realizar seus sonhos, projetos e, e se desenvolver através dele. Então, quero comentar um pouquinho com vocês, assim, como eu me desenvolvi, como eu cheguei até aqui. O meu nome é Leandro, para quem não me conhece. Eu sou um dos guardiões da Escola da Aure Sonho. Criei a comunidade de Reiki, a comunidade de sonho, junto com o professor Evelino. E hoje estou à frente assim de várias áreas dentro da escola, áreas bem da matéria mesmo, né? Desde a área de tecnologia ou a área financeira, enfim, coisas que ajudam a materializar as nossas criatividades dentro da escola. Dentro da série também, né? Que eu estou aqui construindo a série. E eu aprendi muito nesses últimos 12 anos e eu quero partilhar com vocês dentro dessa comunidade e criar juntos uma egrégora, né? Um campo que fortaleça vocês criarem seus projetos também. E aí eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Então, quais são as minhas intenções aqui para esse grupo que está se formando, né? Hoje eu vou comentar um pouquinho das intenções, contar um pouco algumas histórias para vocês, vou explicar como é que funciona, alguns acordos que eu tenho, e, e eu vou seguindo até eu fazer uma leitura da aula no final, para algumas pessoas, tá? Eu vou sortear, pessoas que eu não conheço, vou dar prioridade para isso. E vamos lá, eu vejo projetos, gente, como uma forma de você se ver nos seus projetos, como uma extensão de você mesmo, algo que você materializa fora de você, né? Se você está num projeto que é maior, tipo uma empresa, aí vão ter outras energias ali também. Mas se você tem um projeto que ele é mais seu, aí fica mais fácil de ver também. Mas os dois funcionam, né? Essa forma de olhar. E o que eu gosto de ver também é que a pessoa que começa o projeto, você, a sua, deixa eu falar, a sua versão, vamos falar de versão, a sua versão que começa o seu projeto não é a versão que termina o seu projeto ou que continua o seu projeto. Ao longo do projeto você se transforma. E essa versão transformada é que realiza o projeto. Então subentende uma evolução da sua parte para você conseguir criar seu projeto. Então você vê o seu projeto como um contexto, uma forma de você se autoconhecer e evoluir, já traz um ponto interessante. É a forma como eu vejo, né, os projetos. Então, por exemplo, imagine que você tem intenção, pensar nos projetos aqui. Sei lá, você tem se você é massoterapeuta, né? Você faz massagens e tem uma empresa que faz massagem. Então você tem uma intenção, vou criar esse projeto. Aí tem várias intenções, né? Que aí dá para evoluir. Depois eu posso explicar um pouco melhor sobre as intenções. E aí você começa a desenvolver o projeto, provavelmente você vai ter que evoluir em vários níveis de você mesmo, para que você evoluída consiga sustentar o projeto que você acredita que ele existe. Ficou claro para você essa parte? É importante vocês entendendo assim, porque essa comunidade aqui de projetos vai ir para esse lugar de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Ah, mas eu conheço muitas pessoas que ficam muito só na teoria e não conseguem materializar. Ficam só vendo intenções e só vendo o desenvolvimento pessoal interno,
e fica muito no mundo interno e não consegue ir para o mundo externo, vamos dizer assim. Então, eu também tenho essas duas partes. Então, eu também tenho um desenvolvimento interno, que eu estou explicando, mas é uma ponte. Não é só um lado só, tá? É uma ponte. Eu também criei um centro holístico, construí, comprei prego, eu sei onde passa todos os canos aqui da série da Escola da Aura, porque eu criei isso aqui tudo. Não fui eu que pus a mão na massa, porque eu não tenho essa dom de pedreiro, mas eu fui ajudando da forma como conseguia, né? Sei bastante coisa aqui da matéria. Criei uma comunidade online que funciona. Tem pessoas que foram transformadas por isso. E eu também transformei nesse processo. E a minha transformação é o que me traz muito entusiasmo para partilhar com vocês, porque eu quero que vocês passem pelo processo que eu passei, vamos dizer assim. Não da forma que eu passei, porque cada um é individual. Mas eu aprendi tanta coisa criando projetos, sustentando projetos, que eu imagino que se mais pessoas entenderem dessa forma, se fizer sentido para elas, elas vão conseguir andar com seus projetos. Não vai ficar patinando. Porque às vezes, ou muitas vezes, essa patinação, ela é uma parte mais energética. Ela é uma parte do sutil, ela é uma parte que está aqui atrás, de alguma forma. Tá? Eu tô falando um pouco genérico, mas eu vou aprofundar, principalmente com leituras e caso a caso, né? Conforme for aparecendo. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado também, que é uma pessoa extremamente, entre aspas, aqui, espiritualizada, vamos dizer assim, no processo de autoconhecimento e tal, mas ele não consegue materializar. Não consegue chegar desse outro lado. Sente tanto assim e não consegue materializar. Então, dentro dessa comunidade que está nascendo agora, então, para algumas pessoas que estão aqui, vão perceber que é uma comunidade também. E uma das partes que eu tenho é assim, eu não desisto. Isso é uma parte importante para vocês. Não desistir. Vai até o final. Pode mudar um pouco a direçãozinha, mas não desista. Vai até o final. Esse é um ponto importante. Porque muitas pessoas desistem por conta de não conseguir resultados materiais, e quando falo material não é só financeiro não, tá? Que estavam esperando e não consideram todo o trabalho interno que está acontecendo para que você, num processo de transformação, conseguir sustentar o futuro. Então tem os dois lados aí. Então vocês estão percebendo que essa comunidade vai ser muito desenvolvimento pessoal, interno, e muita materialização. Número, resultado, performance, hábitos. Eu quero trazer esses dois lados. Alguns de vocês me conhecem muito do lado mais de autoconhecimento, como professor de Reiki ou de sonhos, né? Leitura da aura. Mas aqui eu quero trazer um lado que não é todo mundo que conhece, que é um lado da matéria, um lado que executa e que faz acontecer também, né? Então, eu estou aqui unindo essas duas partes. E eu queria trazer também para vocês um conceito que eu tenho que se chama despertador externo, que é assim, eu vejo projetos como um despertador externo, algo que você programa fora de você para te lembrar de quem você é, para você conseguir seguir. Quem aqui tem projeto que fala assim, cara, por que que eu fui inventar de fazer isso, cara? Meu Deus do céu, tô me atrapalhando todo aqui. Naqueles momentos quando você tá um pouco triste, assim, né? Meio baixa vibração, você fala, por que eu não inventei um projeto mais simples? Aí você olha os vizinhos, né? Poxa, o projeto do vizinho parece mais fácil, podia ter pego um daquele. E por que que eu fui inventar de fazer isso? Por que que isso? Isso é um despertador externo, entendeu? É tipo ele tocando para você falar assim, ô fulana, quando você estava numa alta vibração, você intencionou isso. Agora você sustenta da forma como você consegue, mas tá aqui. Por exemplo, quantas vezes eu pensei assim, cara, por que que eu inventei de criar uma sede? Nossa, que trabalhão que dá. Fala, nossa, por que que eu fui criar uma comunidade, gente? Aí agora eu tô criando a terceira, né? Enfim, tá dentro de uma história, mas tudo isso. Percebe essa história do despertador externo? Então, imagina você dormindo. Toca o despertador externo, você não fica feliz assim, né? Algumas pessoas ficam assim, mas às vezes você não fica feliz de acordar. Tá meio cansado, tal, mas você, né, é um ativo que está
fora de você. Quando você fica muito internamente no mundo interno, sem materializar fora, você às vezes se perde no mundo interno das emoções, dos pensamentos e tal. Por isso que é sempre importante você materializar fora, porque quando você materializa fora, você tem, primeiro, um feedback rápido de como você está, se você vê dessa forma de desenvolvimento e espelhamento, mas ao mesmo tempo é um espelho externo a você, né? É um despertador que vai te acordando. Mas isso, às vezes, não é sempre. Aí tem um outro conceito que eu quero trazer para vocês. Depois eu vou começar a escrever tudo e eu vou montando como se fosse um manual, assim, da comunidade de projetos, que eu me inspiro muito em coisas que eu já criei e em coisas que estão chegando, né? Mas tem algo que eu quero trazer para vocês com algo que eu falo que é desconfortável e confortável. Não é certo ou errado. Certo ou errado é muito binário e só atrapalha. Confortável e desconfortável é uma outra história. Por exemplo, como é que está seu projeto? Você fala assim, tá dando certo ou tá dando errado? Cara, olha para onde vai essa história. Ou você está indo muito bem, ou você está errado. Como se estivesse até num caminho errado. Não tem a ver com isso. Então, quando eu perguntar algo que é sim ou não, sempre traduzam, eu vou usar essa palavra, que é confortável ou desconfortável. Talvez o seu projeto está no momento confortável. Talvez o seu projeto está no momento desconfortável. Percebeu a diferença? Os dois estão conectados com o caminhar que vocês estão fazendo. Mas um, às vezes, está no momento confortável, outro desconfortável. Só para não virar um pouco de, meu projeto está dando errado, ou o projeto está dando certo. Tá claro para vocês? Essa parte? Tá bom. Muito bem, gente. Então tá muito conectado com transformação interna, tá? Então, lembrando dessa ponte que eu falei da matéria e do mundo interno. Como que vai funcionar nessa comunidade? Eu fiz aqui uma listinha para não esquecer do que eu quero falar para vocês, né? Que é o seguinte: encontros semanais, segunda-feira, começando às 8h15, indo até às 9h30, vai passar um pouco às vezes, porque eu sinto que vai ter bastante coisa para processar. Vai ter um encontro opcional para quem quiser, quartas-feiras, 6 da manhã, 6h30 da manhã, com interpretação de sonhos, porque eu também interpreto sonhos. Então, esse é o momento de acordar junto. É opcional, mas eu vou estar lá. Eu vou dar prioridade para pessoas que tragam sonhos que tem a ver com o projeto, né? Também vai ter uma meditação das rosas nesse sábado, que eu combinei com a Drica, com o tema de projetos, nível 1. O que é meditação das rosas? É uma técnica que nós temos aqui na Escola da Aula de Sonhos de proteção energética. E a gente vai ensinar uma parte que é específica para a criação de realidade, que é o mocap, que a gente chama. Então vai ser muito interessante. Então todo mundo está convidado, é gratuito também. Sábado, das 9h a meio-dia. Quem já tem a meditação das rosas nível 1, não precisa aparecer, mas se quiser reciclar, bem-vindo, tá? Então é aberto mesmo para quem não está na comunidade de projetos aqui que está começando. Tá claro para vocês? Tá indo bem aqui? Por enquanto eu tô só trazendo um pouco assim como é que vai funcionar, assim, né? Tá sendo gravado, tem pessoas que vão assistir que tá na gravação, tá? Ótimo. E vai ter a leitura de projetos, leitura da aura de projetos. Tem alguém aqui que não conhece a leitura da aura no geral? Levanta a mão assim. Quem tá chegando agora, nunca ouviu falar? Tem alguém? Tá, Juliana aqui, tá? Tá, beleza. Céu. A leitura da aura é uma tecnologia, eu chamo de tecnologia, dentro da escola da aura, que ela traz clareza das dinâmicas energéticas que estão acontecendo na sua vida, em forma de imagens e mensagens. É algo muito prático e direto. Você pode fazer uma leitura da aura que até então dentro da escola tem ido muito para o lado pessoal, como temas como relacionamentos ou alguma área da sua vida que precisa de atenção ou uma leitura geral para você se autoconhecer. Eu estou à frente dentro da escola, no último ano aí, da leitura de projetos. Então, é possível você fazer uma leitura da aura do seu projeto, aonde traz dinâmicas sutis do campo do seu projeto, do campo da sua empresa, para o visível. E é muito prático, direto. Então, eu já li empresas que a pessoa queria saber sobre um contrato específico que ela queria assinar com o cliente.
falou, eu tô com dúvida, não sei se eu assino esse contrato, parece muito bom, mas eu tô sentindo alguma coisa errada aqui. Aí eu ia lá e fazia a leitura do projeto sobre o contrato, por exemplo, e trouxe informações muito relevantes para a pessoa. Posso comentar algumas leituras aqui que eu vou lendo com o tempo. É algo que realmente potencializa muito a execução do seu projeto. Então, eu trago também essa tecnologia, essa ferramenta para dentro dessa comunidade. Eu faço a leitura, eu não vou ensinar ninguém a fazer. Se alguém quiser aprender a fazer, tem a escola da aula que tem professores específicos que ensinam isso. Eu não sou da área dos professores, eu sou da área de execução da leitura de projeto especificamente falando. Tá claro para vocês? Aqui o foco é vocês terem seus projetos, definir seus projetos e sustentar seus projetos em grupo, tá? Muito bem. Então, eu já expliquei a leitura de projetos para vocês e eu vou sempre reservar um tempo da aula, do encontro, para fazer leitura. Geralmente vai ser no final, tá? Eu vou falar com a Drica, né? Estão perguntando aqui, essa parte do mockup que eu chamo, para quem já fez a meditação, eu vou combinar com ela um horário final e ver se é possível entrar pessoas só para aprender essa técnica. Eu vou combinar com ela, com a Drica, tá? Aí eu aviso vocês, para quem já tem a meditação nível 1. Quem não tem, precisa chegar no horário. Tá, percebi. Então, vamos lá. Conceito de comunidade. Existe algo que eu acredito muito, que é viver em comunidade. Hoje eu vivo em comunidade. Vivo eu aqui e mais 7 pessoas, dentro de um terreno, tal, né? Fisicamente falando. Ao mesmo tempo, eu acredito muito no conceito de comunidades digitais também. Por quê? Porque uma comunidade intencional, que tem a mesma intenção, o mesmo foco, gera um campo onde esse campo fortalece cada um de vocês individualmente e, ao mesmo tempo, você fortalece o grupo, né? Então, por exemplo, se você mora numa cidade, São Paulo, geralmente São Paulo tem uma egrégora de ansiedade, produtividade e trabalho, geralmente falando. Então, quando você vai para lá, você tende a entrar nessa energia. Outras cidades têm outras egrégoras, que chama, né? Ou campo. Dentro dessa comunidade aqui, eu vou criar, junto com vocês e com as pessoas que forem chegando, a egrégora de projetos. Vai ficar mais claro com o tempo vocês criarem projetos e pessoas que vão chegar para essa comunidade para executar seus projetos e se desenvolverem e se transformarem, né? Então, quando eu fizer uma leitura de aula de algum projeto aqui, todo mundo vai aprender. Quando alguém, em algum momento, contar um pouco sobre o seu projeto e eu ajudar essa pessoa de alguma forma, também todo mundo vai aprender. Tá claro para vocês? A dúvida de uma pessoa também vai ser a dúvida de outra pessoa. E sempre vão estar aprendendo junto. Tem uma energia de pertencimento, gente. E isso, os seres humanos, vamos lá, deixa eu explicar essa parte que é bem importante sobre comunidades, assim. Os seres humanos são pessoas comunitárias, pessoas que se relacionam em grupo. Foi assim até 300 anos atrás, quando todo mundo vivia em vilarejo, basicamente. É meio recente essa ideia de cada um morar na sua caixinha, né, na sua propriedade privada, essas coisas. E isso gera uma separação também, mais visível, mais física, inclusive. E no passado, para vocês saberem, o maior medo que um ser humano possa ter é do não pertencimento, porque isso vem do passado. Se você não pertencesse a uma tribo, você basicamente morria, porque você não ia ter proteção, não ia ter comida, não ia ter água, e era muito difícil você fazer isso sozinho no passado. Então nós carregamos esse medo de não pertencimento até os dias de hoje. Então agora você imagina você na sua família com uma ideia diferente da que eles querem seguir. Imagine todo mundo funcionário público e você querendo empreender. Imagine todo mundo advogado e você querendo ter uma outra profissão. É muito difícil você sustentar isso dentro da sua vida, assim. Então, quando isso acontece, é importante vocês acharem um grupo de pessoas que estão pensando parecido com você para que te ajudem a perceber que pelo menos você não está doido, assim. Porque todo mundo vai falar que você está doido. Você está louco. Aí você vai para um grupo e fala, ah, que legal, você não é tão louco assim, não.
né? Por quê? Porque tem a ver com um grupo, com pessoas que querem fazer a mesma coisa, né? E eu não estou falando que a comunidade da escola da Aurisons, a comunidade de Reiki, a comunidade de projetos é melhor que as outras. Não tem a ver com isso. Tem a ver de você achar a sua tribo, seja aqui ou não. Tá claro essa parte? É só para vocês entenderem que muitas vezes vocês gastam uma energia gigantesca para querer justificar algo que nunca vai ser justificado. Porque dentro da cabeça de algumas pessoas, o que você vai fazer é totalmente errado para elas. Porque, no caso, elas querem você de um jeito, né? Dentro da vida delas. Mas isso eu vou falar mais para frente. Mas só para vocês entenderem como é importante vocês fazerem parte de algo que ressoa com vocês, né? Não necessariamente o seu projeto vai ter a ver com os projetos de outras pessoas aqui, mas eu estou entendendo, pelo meu chamado, pela minha vibração do que eu quero executar aqui e as minhas intenções, que todo mundo aqui quer realizar seus projetos. Todo mundo aqui quer ver seu projeto dando certo. É isso, né? Aí tem a pergunta da pessoa aqui. E quem ainda não tem projeto? Então tem pessoas que querem ter um projeto. Você não imagina, o pertencimento da pessoa já vai bater agora. Fala, nossa, eu cheguei na comunidade certa, mas eu não tenho um projeto, então eu vou ser excluído. Não, calma aí. Vamos por partes. É assim, o meu foco e intenção nesse projeto é ajudar pessoas que já têm um projeto a sustentar. Mas eu estou muito aberto a ajudar pessoas que não têm projetos. Não é o foco muito das aulas, mas eu vou abrir portas para que isso aconteça. Porque eu vi lá nas votações que tem bastante gente que não tem projeto. Porque tem pessoas que acham que não tem projeto, mas tem projeto. Aí só é reconhecer o projeto. Tem pessoas que estão numa transição e não conseguem ver o projeto, mas na verdade o projeto é a transição que você está passando. Então, aí no caso, gente, eu acho que eu vou ter que ajudar caso a caso, não durante a aula, mas fora da aula. E aí eu vou bolar uma forma que isso aconteça, né? Então, vamos vendo aí como é que vai ser. Mas vai ficando durante a aula que vocês vão aprendendo. Mesmo quem não tem projeto, vai começar a ver quem tem projeto como é que é, e aí vocês vão percebendo, e aí vão entrando na egrégora e vai acontecendo. A única coisa que eu peço para vocês que não tem projeto é se auto-excluir de cara, sem ter ficado aqui um tempo. Tá claro para vocês? Muitas vezes as pessoas não começam seus projetos por auto-boicote. E aí não dá muito certo mesmo. Mas fiquem aqui, quem não tem projeto. Tudo bem até aqui? Muito bem. Deixa eu ver aqui as perguntas, né? Ah, então eu já falei. Quem tem umas ideias, mas não um projeto materializado ainda? Ó, você precisa escolher uma ideia, tá? Escolhe uma coisa para fazer, para você implementar dentro desse grupo. De repente você fala assim, ah, eu quero criar uma horta, eu quero viajar para um país, eu quero fortalecer meu trabalho. Você pega um. Você não vai fazer os três ao mesmo tempo. Sabe por que você não vai fazer os três ao mesmo tempo? Porque quando um não der certo, você vai começar o outro. Quando o outro não der certo, você vai começar o outro. E aí você fica pulando de um para o outro. E quando vê, não chegou no final do projeto. No final, que eu digo, da execução dele. Então você pega um, para você aprender mesmo, né? Tá bom? Responde tudo aqui. Pode continuar perguntando aqui, tá, gente? Vamos lá. Quando vocês forem falar, que isso pode acontecer em alguns momentos específicos, você sempre fala no eu, na primeira pessoa. Não é a gente, nós, a sociedade. É sempre eu. Isso é um vício de linguagem que acontece. Mas eu vou estar ajudando vocês a falarem sempre no eu. Ah, o meu projeto, eu acredito. Ficou claro essa parte do eu, que é na primeira pessoa? É importante. Porque quando se fala muito na terceira pessoa, ah, é a sociedade, a gente, fica um pouco meio nublado, assim. Eu não consigo perceber bem o que você, como ser, fala, e sim as suas ideias. E as suas ideias, muito provavelmente, é roubada de outras pessoas ou de outras egrégoras, e aí fica uma coisa meio confusa.
Então, quando você fala eu, aí eu consigo ver você. E provavelmente as pessoas conseguem te ver também. Isso ajuda você até a falar do seu projeto no futuro. Né? E aí você fica exatamente no protagonismo da história. Você fica na responsabilidade do que você está falando. Sabe de onde vem isso? Só por curiosidade? É medo de apanhar dos outros, cara. Tomar porrada da família, por exemplo, dos amigos. Aí você fala assim, ah, não, porque um amigo, porque a gente, porque tem gente que está pensando muito em autoconhecimento e tal. Aí você tem medo de falar, eu acredito em autoconhecimento, eu acredito em energia, eu acredito tomar porrada, tomar julgamento, né? Fica, né? A família fica brava, tal. Tem a ver com isso. Aí é um vício de linguagem para você não se colocar na frente. Só que aqui, o que que acontece? Esse grupo de comunidade de projetos, né? Também tem um acordo de que eu vou cuidar de vocês. Então, ninguém aqui vai ser julgado, por exemplo, sabe? A pessoa fala e fala assim, ah, eu tô nesse lugar. Aí a outra pessoa, nossa, que lerda. Não vai acontecer isso aqui, porque eu vou cuidar do campo, percebe? Ninguém aqui vai dar conselho para ninguém, né? Ninguém aqui vai ajudar ninguém no sentido coletivo da história. Porque o que vocês estão vindo buscar aqui é algo que eu vou trazer para vocês. É algo que eu vou cuidar coletivamente para que chegue até vocês. Então não fiquem com receio de você falar alguma coisa e ser interceptado por outra pessoa que está aqui agora. Mesmo que essa outra pessoa fale, nossa, eu já passei por isso, eu tenho um livro para essa pessoa. Você não está aqui para ajudar ninguém, você está aqui para se ajudar. Vamos começar por aqui. Até porque quem quer ajudar acaba se distraindo do próprio processo de criar seu próprio projeto. Ficou claro para vocês? Talvez em algum momento eu crie essas formas de vocês se ajudarem, mas tem que estar numa maturidade tão grande que vai demorar tempo. O importante é vocês darem certo como projeto. E aí, em algum momento que eu faça, por exemplo, imagine que eu faça uma partilha de projetos que estão andando em movimento. Aí você vai contar a sua experiência. E aí você não vai querer ajudar ninguém, você só vai contar a sua experiência. E aí as pessoas vão aprender ou não com ela. Mas não vai vir de um lugar assim de você querer ajudar o outro. Porque no caso, querer ajudar o outro vai atrapalhar você nos seus próprios projetos. O importante é você focar no seu projeto. Ficou claro isso para vocês? Então, se vocês começarem a perceber pensando nos projetos dos outros, fala assim, pera, volta, meu projeto, foco no seu projeto, coloca energia no seu projeto. Vou dar um exemplo. É que eu sou meio de imagens, tá, gente? Então, quem me conhece já sabe um pouco. Mas eu uso muitas metáforas com imagem. Vamos lá. Para uma floresta dar certo, todas as árvores precisam enraizar e crescer. A árvore que fica falando assim, vai, gente, cresce árvore, vai, enraiza, e fica olhando nas outras árvores, acaba esquecendo de se enraizar e de crescer. E aí ela vai estar atrapalhando a floresta não crescendo, ela mesma. Percebe? E juntos, cada um sendo a sua própria árvore, enraizando você mesma e crescendo você mesma, vai fortalecer a comunidade que é essa floresta. E aí os furacões não pegam floresta, né? E aí tem biodiversidade, tem fauna, tem animais chegando, todo mundo recebe e ganha com isso. Mas parte desse princípio é que você faz a sua parte. E provavelmente você vai crescer e vai fazer sombra para outra pessoa que está chegando. Então tem projetos que são, entre aspas, maiores e outros projetos que são menores, mas todos fazem parte da floresta e todos são importantes. Não é uma monocultura, né? É uma diversidade. Vocês estão entendendo? E cada um aqui é importante. Cada um com seu projeto é importante. Contribui para essa comunidade crescer cada vez mais. E eu, principalmente, preciso colocar muita energia aqui nos meus próprios projetos, que eu tenho já ativos, né? E tá chegando um outro aí, grandão também, que eu preciso fazer, porque eu não tava pensando nele, mas com essa energia de projeto que tá dentro de mim, de eu criar essa comunidade, tá vindo forte para fazer. E eu tava querendo falar, não, deixa eu criar essa comunidade de projeto primeiro, para depois eu tocar aquele, mas o entusiasmo é tão grande que não consigo. Em algum momento eu vou contar para vocês esse outro projeto. Mas aí eu quero falar também no futuro sobre entusiasmo, que a coisa vai chegando e fica bem interessante. Tudo bem? Até aqui?
Vamos lá, quero perguntas, vai. Quem tem perguntas até agora? Eu já falei algumas coisas aqui. Pode falar, Marília. Pode levantar a mãozinha ou abrir o áudio aí também serve. Mas começa com a Marília. Eu. Oi, Vai. Leandro. Não sei se você vai falar isso ainda, mas, Hum, bom, beleza, me encaixei aqui no que eu quero e no que você oferece como comunidade. Mas tem uma outra parte que eu quero entender se vai acontecer e como vai acontecer. Estou na reta final do meu treinamento como leitora de aura e queria aham. saber se você vai ensinar os leitores a lerem projetos. Não é aqui. Não é aqui, é nas Não rodas. é aqui. É assim, gente, para quem não conhece, existe o caminho de estudo da leitura da aura. Essa comunidade que eu estou criando agora, comunidade de projetos, é um projeto guarda-chuva de projetos que eu estou criando para ensinar qualquer pessoa, sem pré-requisito, a sustentar seus projetos. Também vou ajudar a criar de alguma forma, mas eu estou focado mais na sustentação ainda, mas vai acontecer, igual eu falei durante. Para quem é leitor da aura, que é o seu caso, e quer aprender a leitura de projeto, que é o que eu faço, eu vou criar uma outra roda, muito mais interna, que não vai ser divulgada, porque só quem é leitor consegue ir ainda no nível avançado. Então não é aqui, pode explicar. Claro que você vai me ver lendo projetos e sempre vai aprender alguma coisinha, mas eu não vou ensinar técnica aqui não. Não vou nem abrir para dúvida. Ah, mas você leu esse projeto, o que que você fez? Eu vou responder esse tipo de pergunta, A outra tá roda bom? vai ser mais para frente, né? Eu vou. Vai demorar um pouquinho, não demorar a palavra, mas eu tenho que ativar isso nos professores, tem ainda uma ativação. E essa comunidade, ela faz parte disso, porque isso vai gerar energia dentro da escola, vai gerar força, e aí eu consigo criar outras coisas também. Você entendeu? Ó, na prática, o que que eu estou falando aqui com a Maria? Marília fez uma pergunta muito interna da escola, como leitora, né? Mas eu falando para vocês como projeto, eu criar esse projeto vai me trazer muita força para eu criar outros projetos dentro da escola. Assim como vai trazer força para vocês executarem seus próprios projetos. Percebe? É como se fosse um caldeirão de energia que está disponível para todo mundo que pertence a essa comunidade. E claro que você pode dar para essa comunidade e você pode receber dessa comunidade. Entende? E aí eu vou falar de dar e receber no futuro, tá? Mas tem a ver com isso. Ficou claro para você, Marília? Percebe, gente? Toda pergunta ela vai gerar conhecimento para todo mundo, tá? Mesmo sendo uma pergunta muito específica de leitor, eu sempre vou olhar para isso e mostrar porque percebe que a comunidade de projeto é um projeto e eu estou criando um projeto com a estrutura de projeto que eu estou ensinando e que eu aprendi em outros projetos. Parece quase um trava-língua, mas é isso mesmo. Porque se eu não usar o que eu estou ensinando, isso é incoerente. Então fique muito atento com as intenções que vocês colocam nos seus projetos. Intenções. Hoje a gente vai falar um pouco de intenção. Qual que é a intenção que está por trás do seu projeto? Né? Por exemplo, vou dar exemplo dessa pessoa que eu conheci, uma mulher, né? Que ela tem uma empresa de massagista. Então, ela tem uma intenção muito grande de levar o, é, o relaxamento para as pessoas. Só que para esse projeto dar muito certo, ou ele ser mais rápido, ou ele ser mais eficaz, mais rápido, essa pessoa precisa estar numa vibração do relaxamento porque ela passa essa energia para dentro do projeto dela. Agora, se ela é uma pessoa que tem muita tensão, ela precisa trabalhar isso um pouco. Senão ela vai travar um pouco o projeto dela, entende? Então é importante vocês perceberem qual que é as intenções que estão por trás do seu projeto. Geralmente, a intenção que você coloca no seu projeto é uma intenção do seu próprio desenvolvimento pessoal. Então não é que você está bem desenvolvido com isso.
é aquela parte que pode ser um defeito, mas vira um super aprendizado e você se supera. Sabe aquela coisa assim? Então também perceba um pouco isso. Eu vou mandar também essa semana, eu estou terminando um formulário que eu quero conhecer os projetos de vocês. Aí eu preciso que vocês respondam, né? Depois com calma. E, e vai ser interessante conhecer os projetos que estão chegando, né? Nessa vibração que está abrindo. Mas por agora vamos um pouco nessa abertura de comunidade aqui, né? Tá. Deixa eu fazer aqui então. Quem tem mais pergunta? Pode levantar a mão do que eu falei até agora. Lilian, pode falar. Boa noite. Eu queria Boa saber noite. se você usa algum método específico para a gestão desses projetos, assim. Tá. Eu, método de gestão de projetos. É assim, a, a palavra projetos que eu trago para cá está mais conectada hoje com a criação de algo fora de você que conecta com a sua própria energia. Como você vai gerir isso, as atividades que você vai fazer, eu não vou entrar nesse lugar ainda, porque eu entendo que cada um meio que já sabe o que precisa fazer, só não está conseguindo fazer por algumas questões ou não estão entendendo como é que faz e tal, na parte da matéria. Essa parte ainda eu não vou trabalhar tão agora, vai chegar. Eu tenho consciência que isso vai chegar. E até tem uma amiga minha dentro da escola que trabalha muito com isso, que é muito boa. Tanto é que quando a gente está conversando assim, ela tem um conceito de projeto que é não sei se é diferente do meu, mas ela traz para um lugar de gestão do projeto, começo, meio e fim, plataformas, tal, não sei o quê. Eu tenho um conceito de projeto que é um lugar de você criar algo que você se desenvolve pessoalmente, espiritualmente com isso. E aí é isso que eu vou ensinar vocês. Eu vou falar sobre entusiasmo, sobre escolha, sobre dar o melhor de si, sobre dar e receber, sobre dinheiro, sobre muita coisa que vai ajudar vocês a sustentarem seus projetos. Por isso que eu ainda não tenho claro, isso vai acontecer. É que porque a comunidade de projeto, ela precisa começar de algum lugar. E eu vi que esse lugar é o lugar que eu quero começar. Em algum momento, quando isso estiver estruturado, provavelmente eu vou criar um módulo anterior que é como criar seu projeto. E eu vou colocar minha atenção nisso para fazer isso. Hoje eu estou ficando um pouco no sustentar o projeto, embora eu vou ajudar algumas pessoas a pelo menos abrir um campo para que entre junto aqui. E daqui a pouco, talvez, eu crie um outro módulo, ferramentas técnicas de como gerir seu projeto. E aí vai ser um outro módulo. Mas eu estou começando por aqui. Ficou claro para você? Quando você fala sustentar, você fala então sustentar energeticamente, não sustentar na materialidade, é isso? É que está tudo conectado. Porque, Sim. entendeu? Uhum. É tudo conectado. É, Se o seu projeto... Pode falar. não, é que, assim, da forma como eu vejo, acho que eu tô um pouco confusa na etapa que tu está querendo dizer, porque você falou assim, tem pessoas que não têm projeto, né? Eu quero ajudar a Uhum. sustentar. Eu entendi no primeiro momento que é quando já está em execução, essa sustentação como execução do projeto. É Porque eu assim. penso que tem uma sustentação da energia para aquilo começar a materializar, mas aí depois tem uma sustentação de realmente de execução, isso, né? Sim, Disso sim. acontecendo. É isso. Tem pessoas que estão aqui no estágio inicial. A comunidade de projetos está no estágio inicial. Eu estou começando ela agora. Mas vocês provavelmente têm projetos que a sustentam. Tem pessoas aqui que estão pegando, sei lá, o trabalho dela. Já tem carreira de 15 anos. E aí, como é que esse projeto, como é que essa comunidade vai ajudar ela? Como é que eu vou ajudar? A entender, dar contorno a esse projeto, entender como é que funciona. E olhar para essa parte como as escolhas que você está fazendo dentro dele, o entusiasmo, as atividades. E isso com certeza reflete em tudo que você faz. Porque é você que está fazendo. E se você muda você, se você olha para você internamente, tudo que está fora vai mudar também. Ao mesmo tempo que, quando você olha o que está fora, também vai te dar
insumos e dados para você olhar o que está dentro. Então é uma conexão entre os dois, é uma ponte. Não é, você está desse lado da ilha ou daquele lado da ilha. Não, é a ponte que conecta os dois lados. Percebe? Sim, não, É por perfeito. aí a história. E aí depois vocês vão poder abrir perguntas bem específicas mesmo, dependendo da aula ou do tema que eu for trazer. E a leitura vai trazer também essas coisas práticas, né? Então, por exemplo, posso dar um exemplo para vocês. É bom, provavelmente, eu contar algumas leituras, né? Que isso traz imagens também interessantes. Estava lendo uma pessoa, né? Que ela tinha uma empresa de cosméticos que estava em lançamento, assim. Ela tinha acabado de criar o produto, conseguiu coisas da Anvisa e tal. E ela perguntou assim, eu estou em dúvida se eu faço um Instagram do negócio, se eu invisto em influencer, que é essas pessoas, né, que tem muitos seguidores e tal, ou se eu tô a cara da empresa. Aí eu abri uma imagem para cada questão, né? Aí mostrava assim que eles não tinham recursos para pagar os influencers. E aí mostrava eles meio que tirando o dinheiro do próprio projeto, do próprio produto, deixando o produto mais simples e pior para a empresa, para poder contratar esses influencers aí. Aí, né? Claro que a leitura traz clareza do momento presente, e aí a pessoa decide o que ela quer depois. Mas mostrou essa parte. E depois mostrou uma outra parte que eu achei interessante, quando ela mostrava ela tendo a própria marca, sendo o rosto dela, assim, né, a cara dela, que era tão importante quanto a certificação da Anvisa para a marca dela. Então, a certificação da Anvisa é algo, né, que é necessário e obrigatório, então ela nunca se questionou em fazer uma certificação, mesmo que ela era difícil e cara. Mas na parte da comunicação, ela estava se questionando. Então, a leitura trouxe desse lugar. Então, traz muito da parte da matéria mesmo, da energia. E agora eu estou falando da energia do projeto, o que o projeto precisa, que é o campo que eu estava lendo, não era o campo da pessoa. E essa comunidade de projetos aqui, nós vamos trabalhar tanto no nível individual, do desenvolvimento pessoal, da performance, dos hábitos, por exemplo, e outras coisas que vão surgir, como no nível do projeto. Só que como eu estou criando esse projeto ainda, eu tenho as intenções, mas muitas coisas vão aparecer durante essa criação. E eu vou estar muito atento com isso. Então vai depender das pessoas que vão chegar, vai depender das técnicas que eu já tenho, que vai começar a trazer coisas interessantes. Poxa, Leandro, você está começando um projeto que você não sabe muito bem para onde você está indo? Aí eu pergunto para vocês, e vocês, os projetos que vocês estão, vocês sabem onde vocês estavam quando vocês começaram? Não é assim que funciona. Posso contar a minha história. Eu fiz engenharia de computação na USP de São Carlos. Aí eu queria trabalhar em banco, queria ser presidente de banco. Banco, não sei se presidente, mas tipo, um cargo alto, assim, sabe? Ganhar muito. 1 milhão antes dos 30, eu tinha essa ideia, porque estava nas revistas. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, acho que eu não vou conseguir. Porque, sabe, você faz contas, né? Tô achando que eu não vou conseguir. Aí eu comecei a pensar, aí entrou numa história de felicidade. Aí, eu falei, cara, eu não sou feliz. Putz, não sou feliz, não vou ser feliz. Aí comecei a. Tinha 3 anos de empresa. Falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. Aí eu pedi demissão. Depois eu posso contar ao longo das aulas, quando chegar em cada ponto específico, né? Umas coisinhas assim. Mas aí eu fui morar na Índia, 10 meses. Morei na Índia, no em Calcutá, né? Que é a Madre Teresa de Calcutá, né? Eu morei na cidade lá, num lugar super. Só indiano, assim. Só tinha eu quase de estrangeiro. Depois eu fiz mochilão, voltei pro Brasil. Trabalhei com negócios sociais, que estava bastante famoso na época de 2014, mais ou menos. Depois eu também não era bem aquilo, fui para Piracanga, conheci a Angelina, a Escola da Aura, e morava na Bahia, depois eu vim para Alto Paraíso, construí a sede, fui construir a comunidade do Reiki, dos sonhos e tal. Aí a pergunta que eu faço, eu queria criar uma comunidade de projetos quando eu saí do banco lá atrás? Não. Mas eu fui seguindo intuição, sonhos, sinais, vontade, tudo isso que foi levando aonde eu estou hoje. Então, eu quero passar isso para vocês. Em grupo, que gera mais força, é mais rápido, né? Trazendo a parte da matéria, mas também trazendo a parte da energia, né? Se vocês olharem, não sei se vocês já sabem um pouco, aqui é um pouco a minha história, né? Eu sou engenheiro, tenho um pouco dessa parte de física quântica.
E já foi provado cientificamente que nós somos matéria e energia, dependendo de como olhamos. Então, essa comunidade, ela também vai olhar você e seu projeto como energia e você e seu projeto como matéria. E vai evoluindo junto, né? Eu não sei se eu consegui responder você, Lilian, mas ao longo do tempo eu sinto que a gente vai trocando, assim. Sim, não, ficou um pouquinho mais claro para mim, sim. Bem legal. Hum, Gostei da proposta. hum. Eu quero falar muito de entusiasmo, sabe? Tipo, às vezes fica muito no prático, técnico, como é que eu vou contar meu projeto? Cadê o entusiasmo? Cadê o brilho no olho aqui? E eu tenho me perguntado, como é que eu ensino sobre entusiasmo? Como é que eu crio um ambiente onde o entusiasmo aconteça para as pessoas? Estou ainda nesse processo, e aí eu sinto que vai ser um experimento que vamos fazer aqui em comunidade também, né? Tô bem interessado nisso. Eu já consegui criar um campo muito forte para o reiki, por exemplo, de ensinar as pessoas a enraizar o reiki e ter vidas mais estáveis emocionalmente, mentalmente, com o reiki, por exemplo, né? Também criei bastante coisa com os sonhos. Agora eu estou nesse entusiasmo de olhar para projetos. E claro que eu espero, que eu tenho, o espero no sentido não de expectativa, assim, mas eu tenho essa intenção de que vocês entrem de um jeito e saiam de outro, no sentido de projetos, né? Que vocês consigam realmente resultados com isso. Tudo bem. Quem mais tem pergunta, gente? Alguém? Tá. Então eu vou seguir aqui. Perguntas, tá? Agora eu vou pedir para vocês escreverem. Quem não tem projeto, porque a primeira pergunta vai ser assim, qual é o seu projeto? Aí você fala, pô, Leandro, você acabou de explicar que eu não tenho projeto e tal, mas assim, aqui, no qual é o seu projeto, você pode escrever um pouco uma intenção que você tem, assim. Não precisa ser o projeto ainda, mas você escreve uma intenção. Está pulsando dentro de você, uma vontade, assim, algo que você quer realizar. Isso não é o projeto ainda, mas escreve assim, quem não tem projeto. Quem já tem projeto, seja o seu trabalho atual, seja uma transição de carreira, seja um projeto que já existe, que tem nome, aí você coloca aí. Tá claro aqui? Então vai lá. Então vai lá, pega caneta e papel, gente, vamos escrever. Qual que é o seu projeto? Então, você já escreve o nomezinho dele aí. Uma boa intenção que você tem. Agora você vai escrever assim, qual que é o sucesso total desse projeto? O que é o sucesso total? É uma cena, uma imagem. Você vai falar assim, por exemplo, eu acordando cedo na minha casa e eu vou para o meu trabalho desse jeito específico. Imagina que seu projeto seja você ter uma carreira de sucesso no seu trabalho. E aí você descreve. Aí eu chego lá no trabalho, eu estou no quinto andar, numa sala privada, que é a minha da minha sala de trabalho. Não sei como você vai descrever isso, mas você descreve com detalhes. Sei lá, você quer ter uma clínica de atendimento terapêutico. Aí você imagina, não, eu estou na rua tal, na minha cidade, aí eu tenho aqui uma clínica que ela é azul, a porta é tal, eu entro, tem 10 terapeutas, parceiros atendendo ao mesmo tempo, com 10 salas. Tá claro a parte da cena? É uma cena, descrever. Como é que é o sucesso total? Para que serve você descrever o sucesso total? Para quando acontecer, você identificar, está acontecendo. Então, você escreve isso aí. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui. Comunidade e projeto. Estava escrevendo hoje à tarde. Qual que é o sucesso total para mim? Eu chegar aqui no meu escritório,
aqui em Alto Paraíso, abrir o Zoom, ter 200 pessoas aqui, 200 projetos que estão sendo transformados, que estão encontrando conexão e com resultados, assim. Eu abri meu celular e recebi o WhatsApp falando assim, Leandro, olha meu projeto aqui, aconteceu isso, caramba, olha que incrível. E eu rodando, assim, o WhatsApp cheio de comentários, assim, vídeos das pessoas falando, assim, o quanto ela transformou a vida delas com projetos. Quanto conseguiram realizar seu próprio sonho e estar entusiasmado. Eu recebi vídeos com os olhos brilhando, assim, da pessoa e eu rindo, porque eu estou sentindo o entusiasmo da pessoa falando do projeto dela. Esse é o sucesso total para mim. Ficou claro? É uma cena. Vocês perceberam que é a cena? E eu desenhei essa cena. Isso vai acontecer e eu vou saber quando isso acontecer, porque eu vou estar aqui em casa, vou abrir o Zoom, vou abrir e vai acontecer. É assim. Todo mundo já escreveu aí o sucesso total? Foi, né? Tá. Pergunta. O que você acha que vai sentir quando isso acontecer? Agora imagina assim, né? Tenta ficar em silêncio aí um pouquinho. Imagina, fecha os olhos e imagina essa cena. O que você acha que você vai sentir? Aí escreve agora no chat, se você puder. O que você vai sentir? Satisfação, vai se sentir muito bem. Tenta dar mais detalhes, né? Felicidade, bem. O que é bem, né? Tenta trazer em palavras assim. Liberdade, felicidade. Vamos lá, quem mais? Plenitude. Estou lendo aqui algumas palavras, né? Entusiasmo, expansão, realização, plenitude. Tá bom. Feliz, né? Autoconfiança, realização. Pegue uma palavra dessa. Liberdade, né? Quem escreveu liberdade? Autoconfiança. Tá. É assim. Geralmente, nós colocamos um pouco no futuro, quando o meu projeto se realizar. Na verdade, isso aqui foi uma pegadinha para vocês, tá, gente? Mas é assim que funciona. Eu faço a pegadinha, daí eu explico para vocês. Que é assim, vocês colocam, quase que a frase foi assim: quando o meu projeto se acontecer, isso vai acontecer comigo. Mas, na verdade, como que funciona o jeito que eu acredito a vida? Você sendo isso aqui, o seu projeto acontece. Você estando na plenitude, seu projeto vai acontecer. Você estando entusiasmado, seu projeto vai acontecer. Você sendo feliz, o seu projeto vai acontecer. O que você escreveu quando o seu projeto tiver no sucesso total é o que você precisa trazer para o momento presente. Tá claro para vocês? Isso é muito importante. No meu caso, é entusiasmo. Eu me senti muito entusiasmado, né? Claro, né? Minha imaginação. E aí, o que eu tenho que fazer? Trazer entusiasmo para minha vida. E é muito interessante, assim, porque quem me conhece dentro da escola, parece que eu sou um cara meio. No passado era bem pior, né? Agora tá melhorando. Que cobra, que meio chato, assim. Aí, cara, quando que eu vou construir um projeto gigantesco sendo chato? Não vai para frente, vai patinar, vai, né? Se você vai se sentir feliz quando realizar um projeto, mas hoje você não está feliz, como é que você vai realizar esse projeto? Então, é trazer para o agora essa sensação que você está tendo, essa emoção, esse sentimento, essa sensação de realização, por exemplo, ou de expansão. Aí você fala assim, tá bom, mas o meu projeto, eu não estou sentindo isso agora, e agora? Então você vai pegar outras coisas que acontecem na sua vida, que traz isso para você, e vai começar a executar elas. Porque elas vão trazer essa sensação
E quando você faz isso, você está nutrindo o seu projeto. E pode ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas tem a ver na vibração. Eu vou dar um exemplo. Então, imagina que você tem, vou pegar um exemplo aqui, tá? Liberdade. Aí você pensa assim, quando eu tiver meu projeto sucesso total, eu vou me sentir muito liberdade. Aí você fala, tá bom, tem que trazer liberdade para minha vida. O que que você faz hoje que te traz liberdade? Aí você pensa, cara, andar de bicicleta me traz liberdade, porque quando eu tô ali andando de bicicleta, aquele vento no meu rosto me traz uma liberdade. Quantas vezes você faz isso por mês? Uma. Você ia gostar de fazer uma vez por semana? Ia. Então traz isso para sua vida, coloca que você vai fazer andar de bicicleta uma vez por semana. Que você vai estar uma vez por semana sentindo essa liberdade, e aí isso vai expandir o seu corpo nessa vibração, e com essa vibração mais alinhada com a liberdade, você vai conseguir colocar energia nesse projeto. Ficou claro esse exemplo para vocês? Que, aí você fala, caraca, então andar de bicicleta tem a ver com executar meu projeto? Tem, porque você está entrando nessa vibração. Vou dar outro exemplo. Isso aqui serve para algumas pessoas aí, que eu já conheço, que tem alguns projetos, né? Então, imagina que a pessoa tem um projeto e ela tem uma intenção de ter uma sustentabilidade financeira do projeto também. Aí a primeira palavra que vem é segurança. Quando eu realizar esse projeto, eu vou me sentir seguro. Aí a pessoa pode pensar assim, tá, então eu tenho que trazer segurança para o meu momento agora. O que que vai me trazer segurança se eu fizer agora? Poxa, ter um trabalho vai me trazer segurança. Então, talvez, não é todo o caso, claro, mas talvez você tenha um trabalho formal que não tem a ver com o seu projeto, pode te dar uma segurança necessária para você executar o seu projeto. Mas tem que vir desse lugar bastante de entendimento do que você vai sentir lá na frente. Vocês entenderam isso, a parte da segurança, por exemplo? E tem pessoas que acham que vai entrar num trabalho formal, vai atrapalhar o projeto. E aí ela fica insegura por anos e o projeto também não acontece, quando na verdade ela precisa dessa energia. Mas isso porque ela colocou que ela ia precisar de segurança lá no final, tá, gente? Se a pessoa escreve outra coisa, é outra coisa. Eu estou dando um exemplo bem pontual de uma pessoa que vai se sentir segura quando esse projeto der certo, né? No caso de sucesso. Ficou claro aqui para vocês? Agora vocês podem escrever o que vocês podem fazer hoje, que eu digo assim, nessa semana, que vai trazer esse sentimento e você só, né, no exercício anterior, acha que só vai vir quando você estiver executando ele no final, né, no sucesso total. Sabe o que me dá muito entusiasmo? Por exemplo, escutar projeto das pessoas, no individual, assim. Perguntar para ela assim, qual é o seu sonho, assim? Isso me dá muito entusiasmo, porque a pessoa começa a contar, e aí eu fico fazendo umas perguntas, assim, isso me dá muito entusiasmo. Aí eu fico perguntando para as pessoas, e isso me traz energia para fazer esse projeto, da comunidade do projeto. Só que isso já está bem enraizado dentro de mim, que eu sei que eu preciso de entusiasmo. É a minha energia, né? E é a energia de todo mundo, na verdade. Porque vai ter uma aula específica de entusiasmo. Vamos chegar lá. E aí, tem alguma dúvida dessa conexão? Pode trazer aí do que você anotou. Ah, ficou confuso, não consegui entender, ou fiz alguma conexão. Pode abrir o áudio e perguntar. Aí eu posso ajudar a fazer essas conexões aí. Eu fiquei com a dúvida sobre essa terceira pergunta. Você consegue. No caso, eu estava tão focado em visualizar as duas primeiras que eu acabei me perdendo na terceira. Qual que é. O que que você faz hoje que acessa essa vibração da pergunta anterior? Como eu trago isso para o dia a dia? Dá o seu exemplo aí, então. Vamos lá, vamos usar o seu aí. Calil. Fala aí, qual que é o seu sucesso total? Conseguir levar
a minha arte que cura para museus, festivais, Tá. e Isso é uma descrição. Tenta colocar isso numa cena. Eu ah, entrando no Museu X, e aí ah, tem lá uma plaquinha assim, salão principal, Calil Alzeben, sei lá, escreve aí. pô, eu me imaginei num lugar muito turístico, sei lá, me veio a Torre Eiffel, que assim, uma Certo? parada muito, mas de alguma forma uma experiência imersiva onde a Torre Eiffel é o local central e as pessoas meio que estão lá participando. Foi o que me veio, assim. Vocês Não, perceberam aqui, gente? Eu vou usar vocês aqui como testemunha. Quando ele descreveu da primeira vez, ele estava meio sério, assim, contando. Quando ele começou a descrever a cena, começou a sorrir ali, que não aguentava. Vocês perceberam? É sobre isso, gente. O entusiasmo nascendo ali, ó. É que você começa a descrever a cena, assim. Agora eu vou usar um pouco aqui, tá, Crio? Por que que geralmente nós descrevemos dessa forma como ele fez? É para nos proteger. Nós não damos o ouro assim da nossa essência para qualquer um. Porque quando fizemos isso, quando eu era criança, tomou porrada. Quando veio o entusiasmo e a essência e né, a autenticidade, às vezes tomou porrada. Então agora nós. E o meu papel aqui com vocês, primeiro essa comunidade está protegida. E eu vou colocar essa intenção e vou proteger energeticamente da forma como eu conseguir com acordos, né? E eu vou ajudar vocês a trazer para fora. E o entusiasmo, cara, eu comecei a sorrir aqui, porque é o projeto dele ali, mas eu tô sorrindo igual eu tô vendo vocês sorrindo também. E vocês perceberam isso quando eu falei, né? Então, vai lá, Torre Eiffel, museu não, mas a arte e tal. Aí o que que você vai sentir quando isso acontecer, assim? eu, versão criança, correndo feliz para todos os cantos, sem bloqueio nenhum, assim, me divertindo como uma criança. Se divertindo. Pegou essa Hum. palavra. Então tem uma energia, uma vibração de divertimento, de uma criança que se diverte, vamos dizer assim. Então o que que você pode fazer? Olhar para o seu dia a dia e buscar esse divertimento, essa alegria de criança. E aí, se você não faz isso atualmente, pode ser que não aconteça mesmo, pode ser que você olhe para o seu dia a dia e fale, caraca, não tem isso na minha vida. Você vai começar a criar contextos para que isso aconteça. Que não tem nada a ver com o seu projeto, às vezes não tem nada a ver com a sua arte, não vai ter nada a ver com da execução da sua arte, mas você vai buscar isso. Porque você precisa respirar essa vibração. Porque a chave está aí do seu projeto. Quando eu falo de desenvolvimento pessoal que se materializa, é você buscar dentro o que você visualiza fora, dentro, e aí vai para fora. Então, imagina que, sei lá, correr na chuva é ver essa criança. Cara, a hora que chover, você vai sair, você vai parar o que você está fazendo e vai sair correndo na chuva. Aí você tem uma ideia de que isso é felicidade. Aí você sai na chuva, aí você fica meio com frio, foi muito ruim. Aí você fala, tá bom, então correr na chuva não me traz felicidade. Já trouxe no passado, não trouxe agora. Tá bom. Então agora você vai fazer o quê? Vai tentar outra coisa. E aí é uma descoberta dessa vibração da criança. Talvez você possa perguntar para as pessoas o que que te faz feliz que nem uma criança. As pessoas vão falar, tomar um sorvete. Aí você vai tomar um sorvete. Não foi, tá. Aí você pergunta para outra pessoa, andar de ônibus e, sei lá, fazer alguma coisa. Aí você vai andar de ônibus, poxa, não foi, tá bom. Aí você, tocar a campainha do vizinho e sair correndo. Aí você vai, caraca, é muito legal fazer isso, tá? Sei lá, percebe? Eu fiz isso na minha vida, assim. Quando eu não sabia o que era o meu sonho, o que que eu fiz? Eu fui perguntar para as pessoas qual que era o sonho dela. Na esperança de achar o meu sonho no sonho das pessoas. E o que que eu descobri? O entusiasmo, porque eu conseguia perceber as pessoas brilhando os olhos. E aí eu falava assim, eu quero o que essa pessoa tem. E eu achava que era o sonho que ela tinha, mas não era o sonho, era o entusiasmo. E o que que o entusiasmo traz para nós? A vida, o nosso ser na matéria, que é através dos nossos olhos. Aí depois eu estudei na escola da hora, tal, fiz todo, né, uma história e hoje eu consigo falar com propriedade do que eu acredito. Que é quando o nosso ser se materializa aqui em alguma atividade, forma ou sentimento e os olhos brilham. Para mim,
Isso é uma coisa incrível de se viver nesse planeta. E a ideia é que os projetos consigam fazer você, cada um aqui dá risada igual o Calil dá risada ali quando falou da Torre Eiffel ali, dessa alegria. Mesmo que hoje você não algum de vocês não estejam sentindo isso, não importa. O que importa é que eu estou criando essa egrégora para que vocês sintam em algum momento isso. Ficou claro para vocês que o que vocês sentirem que vão sentir, o que vocês acharem que vão sentir no futuro tem que trazer para o momento presente? Imagina, a pessoa fala assim, eu quero leveza. A vida tem que ser leve, gente. Mas a minha vida é tensa. Vai buscar leveza. Vai buscar uma referência que tem leveza no meio da tensão. Eu conheço várias pessoas que estão com vidas super fortes, que estão vivendo coisas fortes e têm leveza. Provavelmente eles serão meio perseguidos. E o que é legal sobre essa história do sucesso total é de vocês verem aonde que está parando a imaginação de vocês, né? Caramba. Sem julgamento, sem você julgar você mesmo de querer algo maior do que vocês decidirem. Mas talvez nós nunca pensamos qual que é o sucesso do nosso projeto. Aonde que queremos chegar em forma de uma cena? Eu quero ser muito rico. Imagina que tem a intenção de ganhar dinheiro. Não tem nada errado com isso, tá, gente? Tem gente que, quem tem intenção de ganhar dinheiro tá errado. Não, não tem nada a ver. O que dá errado muitas vezes é você ter uma intenção e quer outra. Você põe a intenção de ter um projeto de propósito e não põe a intenção de dinheiro, depois você quer ganhar dinheiro com propósito, aí fica frustrado porque não ganha dinheiro, tá? Aí vira uma confusão ali. Mas se você tem certo as suas intenções, tá super alinhado, assim, não tem problema nenhum, não é julgamento, assim. Desde que não fira outras pessoas, né, os valores e tal. Aí a pessoa fala, não, eu quero ser rico. Mas o que é ser rico para você? Tenta imaginar. Eu quero ter uma casa na praia, não trabalhar, viver lá, ter um carro conversível. Tá, isso é uma ideia. Não, eu quero morar na França, num apartamento que eu abro a janela e olho a Torre Eiffel. Eu não sei o que é riqueza, para cada um é diferente. Mas é importante vocês terem essa visão do que é, para quando vocês estiverem lá, saber que chegou. Porque senão vocês vão estar sempre jogando para frente e um sentimento de falta vai estar sempre acompanhando vocês. Nunca vai ser o suficiente. A celebração também é importante. Ok? Vamos fazer a leitura, gente. Queria ouvir agora. Puxa, como é que eu estou olhando, hein? É, Vamos lá. Eu vou dar a oportunidade de quem falou aqui. Lilian, você tem um projeto? Você quer ler? Pode ser? Tá. Vamos ver. Calil, você leu seu projeto? Como? Não, o Calil agora. Calil já tem que não. Então, Calil. Oi? Eu tenho que. Quer ler quer ler o seu projeto? Pô, pode ser, com certeza. É. Eu vou ler esses dois projetos, então. Tá. Tá bom. Eu vou me preparar aqui. E aí eu vou trazer uma imagem e depois vocês podem fazer uma pergunta, tá? No caso, eu trago da Lilian. Pode ser uma pergunta da imagem que apareceu ou uma pergunta sobre o seu projeto que está muito latente na sua vida hoje, tá bom? Então, eu vou me preparar aqui e aí eu vou fazer essa leitura agora. Só um minuto. Eu fico do olho fechado, tá, gente? É só porque é mais fácil de ver quando tá com o olho fechado. Vocês podem ficar com o olho aberto. Vou fazer aqui uma oração. Enquanto fazemos essa leitura, permitimos que as energias da Terra e do cosmos fluam pelos nossos corpos, abrindo as portas através das quais nos tornamos mais conscientes da nossa espiritualidade e aumentamos a comunicação com Deus no nosso coração. Que seja permitida com a bênção do Ser Supremo, que o que quer que aconteça durante essa leitura beneficie a cada um de nós, o nosso crescimento espiritual, a abertura da consciência e compreensão. Pode colocar o nome completo, por favor, Lilian? Lilian Krieger Fernandes.
Lilian Grieger Fernandes. Lilian Grieger Fernandes. Seja muito bem-vinda, Lilian. Seja muito bem-vinda. Primeiro, que você um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo disso só vejo uma rosa que representa você, o espírito, nesse momento presente. Então, você pode trazer o nome do seu projeto e explicar ele em algumas frases, né? Trabalhar com atendimentos de coach e de algumas terapias. Tá. Então, vou trazer, então. Você já faz isso ou você vai fazer? Você vai fazer, Eu pretendo fazer o ano que vem, começar. tá bom. Vou experimentar. É agora, com a câmera aqui amarela. Eu estou vendo você aqui estudando de noite. Tem uma lâmpada aqui, assim, estudando. E uma mesa. E eu vejo vários livros aqui. E, e aí eu vejo você pegando os livros e abrindo eles aqui para fazer algumas anotações. Então, estou vendo 4 livros abertos e eu vejo você querendo fazer algumas conexões entre eles aqui. Aí eu vejo você, tipo, desenhando assim como se fosse a, a persona, né? O cliente ideal. E aí eu vejo você desenhando, assim, você está seguindo como se fosse um método, assim. Aí tem o cliente e tal, e persona ideal. Aí eu vejo você anotando características que eles têm como se fosse a dor deles, né? O que que eles querem resolver. Aí, baseado no que você está desenhando, eu vejo você buscando os livros para te dar apoio, para dar embasamento para o coaching, né? E isso que você descreveu, para entregar para essas pessoas. E aí eu vejo você muito cansado, assim, muito cansado porque você está lendo muito, assim, você está se baseando muito, assim, em bibliografias, assim, livros grossos aqui que eu estou vendo, você lendo, está fazendo anotações. Aí eu vejo você fazendo todas as anotações, assim, e formulando um, um manual. E aí eu vejo você agora indo na internet, assim, abrindo como se fosse redes sociais, assim, falando, tá bom, agora eu preciso achar essas pessoas. Agora eu vejo você digitando, assim, configurando várias coisas técnicas para você achar essa persona que você desenhou. Aí eu vejo você fazendo isso, assim, e procurando, e assim, você é muito determinada, mas ao mesmo tempo um pouco cansada, assim, eu vejo você cansada, porque eu vejo você tendo, acho que um trabalho, assim, que você já dedica bastante da sua energia e tempo, e eu vejo fazendo isso nas horas extras, assim, e você correndo, assim. E aí eu vejo você também andando pelos lugares que você anda, assim, me parece tipo um condomínio, assim, uma coisa de cidade, e muitas pessoas, assim, andando por ali, e você conversando com elas como se fosse amiga, assim, como se fosse como uma amizade, assim, como algo que, de um papo pessoal. E aí eu vejo você voltando para sua casa e entrando como se fosse uma bolha, assim, de desenvolvimento do seu projeto. E essas pessoas que você vai conversando com a rua no contexto e no ambiente que você vive, elas muito insatisfeitas com a vida delas, assim, elas muito precisando de ajuda. E eu vejo você não observando muito isso, focando muito no seu projeto, né? Não fazendo uma relação entre o profissional e o contexto que você vive. Então, essa imagem, a mensagem que eu vejo aqui para você, Lilian, é que eu vejo você focando na criação do seu projeto agora, dedicando tempo assim ao entendimento do como vai ser esse coaching, como que vai ser essas terapias, como é que elas se conectam. E eu vejo você estudando até provavelmente um público-alvo de como você quer resolver isso, né? E se baseando muito em literaturas que você conhece, bastante, né? Colocando muita energia. E eu vejo aqui você criando essa estrutura né, de um começo até o fim de como você imagina, né? De vender depois para um cliente, colocar um preço e tal. E seguindo uma estrutura onde você dedica muito do seu tempo, né? E eu vejo ao mesmo tempo você vivendo num contexto, e aqui o contexto que eu vejo aqui, provavelmente é onde você mora, o seu trabalho e tudo que você faz durante o dia, vamos dizer assim, você levando isso muito como algo separado do coaching, assim, separado desse projeto, algo que você leva como se fosse algo pessoal. Mas eu vejo que dentro dessa área que você já vive hoje, muitas pessoas precisando desse serviço que você está criando de noite, assim, nesse horário mais separado.
Então, essa é a mensagem que eu vejo. Aí eu queria saber se você tem alguma pergunta específica do seu projeto, para abrir aqui uma imagem. Eu queria perguntar se esse caminho de juntar realmente é viável, sabe? Do que eu Uhum. faria à noite desse meu projeto, conseguir colocar no meu atual trabalho. Se isso é um Você caminho tem, você viável. tem, você tem a intenção de pegar isso e colocar no seu atual trabalho, é isso? É. Na verdade, eu estou num processo de transformação, mas às vezes parece que isso não é muito possível. Então, eu vou abrir aqui uma... Do jeito que você trouxe, né? Eu vou abrir aqui uma imagem dessa união que você falou, dessa integração. Isso. A cor que eu vejo aqui é azul claro. Eu estou vendo aqui você no lago e você tem dois barcos aqui, como se fossem lanchas, e elas são muito rápidas. Na verdade, uma é mais rápida que a outra, mas elas são aquelas lanchas menorzinhas, assim. E aí eu vejo você olhando de fora do lago, querendo juntar essas duas lanchas. E aí você lembra de, de um barquinho, que é um barco, não sei se é havaiano o nome que é, mas são duas, é, são duas coisas assim que se ligam com uma madeira, vamos dizer assim. E aí eu vejo você tendo essa imagem, e aí você criando isso, assim. Só que são lanchas, então você precisa de uma adaptação. Eu vejo você criando um negócio de ferro dos dois lados, aí você trava uma na outra, e aí eu vejo você demorando muito, gasta muito tempo em você projetar todo esse ferro e colocar nas duas lanchas, e travar, soldar. E aí eu vejo as duas lanchas assim conectadas, só que elas ficam um pouco tortas assim, uma em relação à outra. E aí eu vejo você agora querendo manobrar os dois motores, só que daí você vai assim, deixa eu ligar uma primeiro, aí eu ligo outra. Quando você liga as duas juntas, dá uma confusão e fica rodando. Então eu vejo você no processo de adaptação, de saber quando que liga um, quando que liga outro. E aí eu vejo você entendendo que só vai dar para ligar um e só ligar outro. E aí eu vejo em algum momento você até desligando os dois e começando a remar, assim, mas muito cansada, porque tem um esforço físico aqui muito forte para você conseguir colocar nessas duas lanchas para funcionar junto aqui. Então, essa é a imagem. A mensagem que eu vejo aqui para você, Lilian, é que eu vejo você com duas partes da sua vida, né? Duas áreas de profissionais que eu vejo que elas têm a sua potência individualmente, né? Eu vejo que você tendo uma ideia de junção que ela é muito baseada numa ideia teórica, né? Eu vejo você fora do rio aqui, né? Querendo integrar essas duas partes. E eu vejo aqui que essa integração ela é muito por ser teorizada em ideias que elas vêm de outras situações, assim, que não necessariamente é o que você tem. Então eu vejo que a praticidade disso pode te dar muito trabalho, né? Eu vejo que você conseguindo integrar elas do ponto de vista material e prático, mas eu vejo assim aqui essa parte de você ter que fazer ajustes e depois ter muito gasto de energia para você conseguir colocar esse projeto para frente aqui. Ficou claro para você? Sim, ficou. Uhum. Gratidão. Ok. Então, então agora vamos para a próxima pessoa, vamos para o Calil aqui. Lembrando, gente, rapidinho, antes de você falar, Calil, que quando eu estou lendo um projeto ou uma leitura da aura, a imagem, ela sempre vai, de alguma forma, fazer sentido para todo mundo que está aqui. Não é algo que é só da pessoa que está sendo lida, tá? Só para trazer essa clareza, porque tem essa inteligência dentro da leitura, que sempre vai vir uma imagem que ela serve para o tema que estamos fazendo aqui e serve para todo mundo. Então vai lá, Calil, pode trazer aqui o seu nome completo, 3 vezes, por favor. Beleza. Khalil Majid Tamimi Al-Zeben. Khalil Majid Tamimi Al-Zeben. Khalil Majid Tamimi Al-Zeben. Seja muito bem-vindo, Calil.
Obrigado. Seja bem-vindo. A primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol vejo uma rosa, que representa você, o espírito, nesse momento presente. Então, você pode trazer o nome do seu projeto e umas frases que representem ele? A floresta interior, arte junto com tecnologia para curar pessoas e me curar. Eu vou trazer a energia desse projeto. A cor que eu vejo aqui é vermelha. Eu estou vendo você andando pela cidade e eu estou vendo um semáforo, assim, que é um semáforo que ele está gritando vermelho, assim. E aí eu vejo você andando, assim, e muitas coisas estão vindo vermelho no seu rosto, assim, é como se tivesse várias imagens, artes e estão penduradas, é tudo vermelho, assim. Você olha e você fica muito repulsivo, assim. E aí eu vejo que em algum momento você vê um verde, assim, e é muito longe, assim. É meio grande, mas é muito em pequena quantidade. Eu vejo você se aproximando disso. E aí quando você se aproxima, você vai se abrindo, assim, e aí eu vejo você olhando para ele, assim, e você se sente muito confortável olhando. Fala, uau, que delícia de ver isso aqui. E aí quando o verde, você chega perto e é verde, eu vejo o verde saindo, né, botando a cor assim, que era uma coisa brilhosa, e a arte ela vai se apresentando para você. E aí quando você olha aquilo, você fala, que incrível. E aí eu vejo você saindo, e aí eu vejo que é como se a sua pupila se dilatasse, assim, você conseguisse enxergar algo muito além do que tem aquela arte ali. E aí eu vejo você, né, se nutrindo aqui, e aí você vai sair para continuar. E quando você sai, você leva um choque, porque tudo o resto é meio vermelho e a sua pupila está meio dilatada, meio aberta. Aí você meio que fecha a pupila, se abre, se fecha um pouco o olho e vai andando. E aí eu vejo você procurando o próximo verde. E aí eu vejo você, assim, determinado dentro de você, falar assim, eu quero um planeta mais verde, assim, eu quero algo mais lindo, assim, para você e para os outros, né? E aí eu vejo essa imagem. A mensagem que eu vejo aqui, dessa primeira imagem do seu projeto, cadê? É que eu vejo, assim, uma necessidade quase de sobrevivência, assim, de uma sensibilidade que você tem com arte, que você quase que, quer dizer, não é quase, eu acho que você sofre passeando pela cidade, assim, de olhar muita coisa que te incomoda muito, porque é muito mal feito, assim, muito vermelho, que traz essa repulsa. E eu vejo que, raramente, assim, algumas vezes você consegue ver beleza que vem através dessa cor verde, assim, que depois essa arte, ela se desdobra para você, ela se abre para você. E eu vejo a sua sensibilidade muito se abrindo para isso também. Então, eu vejo, assim, esse projeto aqui, te trazendo uma, não sei se é intenção a palavra, assim, mas nasce de um lugar muito profundo dentro de você, de que você veja mais arte por onde você passa, assim, é uma intenção que você tem, e eu vejo você querendo criar essa própria arte, mas trazendo essa intenção de que o mundo seja mais belo, assim, tem algo nesse sentido. Então essa é a primeira imagem, tá ali. Quer fazer uma pergunta do seu projeto? Legal. Talvez se a gente pensa em onde colocar a primeira pedra, o que que vem para você? Se eu digo, qual que é a primeira, o lugar onde eu devo colocar a primeira pedra, ou digamos, o iniciar ou o lançar, vem alguma coisa? Outra, não, vai vir, né? E tudo, eu vou colocar essa energia que você trouxe dentro da imagem, a cor que eu Uhum. vejo aqui é azul claro. Eu estou vendo você aqui embaixo de uma árvore, e aí tem um lago aqui na sua frente, um lago bem cristalino, e você sabe que do outro lado desse lago tem um outro calil, assim, dando tchauzinho para você, assim. E você sabe dentro de você que você precisa atravessar esse lago. E aí eu vejo você com uma ideia, assim, de eu preciso achar uma pedra
para jogar nesse lago, assim, como se fosse, ah, eu quero jogar uma pedra nesse lago antes de fazer isso. E aí eu vejo você procurando em volta da árvore e não tem pedra. E aí eu vejo você indo para trás procurando pedra. E você sabe que dentro desse lago não tem pedra, né? Você vai procurando muito pacificamente, pacientemente procurando, não acha pedra, aí você começa a andar para trás do lago, né? O lago tá ali, a árvore, aí você começa a andar para trás. Aí de repente você olha assim, uma montanha e tem uma pedra lá no topo da montanha. E aí você fala, caraca, aquela pedra é a pedra que eu tô procurando. Aí você vai lá, tem umas lojinhas ali de escalada, você compra, né, equipamentos, assim, botas e tudo, coloca, começa a subir, começa a vir fio, neve, e aí você vai encarando assim, aí de repente você chega nessa pedra. Assim. Aí você pega essa pedra e fala assim, essa é a pedra. E aí eu vejo você pensando assim, pra que que era essa pedra mesmo? Para jogar no lago. No lago que eu tinha que atravessar, que eu sabia que eu tinha que atravessar, que era o outro que eu caí. Aí quando você olha para baixo, assim, você está muito alto, assim, muito longe do lago. Passando frio, assim, com muito, né, temperatura abaixo de zero. Aí você começa a ficar irritado, assim, você pega essa pedra, fala, bendita pedra, você põe no bolso, assim, e começa a descer meio irritado. Aí você chega, assim, todo cansado, todo meio, né, sofrido, assim, dessa subida, dessa montanha, que desgastou bastante. Eu vejo você arrancando a sua roupa, assim, para nadar, aí você pega a pedra, aí você joga a pedra, assim, tá irritado, né? E começa a nadar para atravessar esse rio. Então, essa é a imagem. A mensagem que eu vejo aqui para você, Calil, é que dentro do seu projeto aqui, eu vejo que você já tem clareza da travessia que você precisa fazer, né? Eu vejo você já visualizando, assim, o seu projeto e como que ele precisa executar, e eu vejo que tem a ver com essa travessia. Mas eu vejo aqui quando eu perguntar a primeira pedra aqui, essa primeira pedra tem uma energia aqui de um lugar onde você quer fazer algo que você deseja, que não está muito conectado com o seu projeto. E eu vejo que quando você coloca isso como algo fixo, eu vejo você colocando a sua energia no lugar provavelmente oposto do seu projeto, mas com muita determinação, acreditando que aquilo é a pedra, você é a pedra fundamental do seu projeto. E eu vejo que quando você alcança isso, e você começa, tá, agora que eu alcancei isso, vem algo assim, tá, e o que que eu faço com isso, uma vez que eu alcancei isso? Aí eu vejo você se recordando do seu projeto, se recordando da essência, da intenção inicial que ele tinha. E aí eu vejo o quão distante você está disso. E aí eu vejo você, uma vez que você alcança e conquista algo que você achava que era necessário, você percebendo você aonde você está e o que você precisa fazer para realinhar com o seu projeto. Então essa é a mensagem para você, cara. Ok? Pô, eu queria Então subir eu a vou montanha, pedir atravessei o lago ao invés de atravessar. Pô, eu tenho muito a refletir. Obrigado, Leandro. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos aqui, que eu vou banhar cada uma de vocês com a energia da mais alta vibração do momento presente. Muita energia foi mexida durante essa leitura. Eu vou pedir para todo mundo colocar as duas mãos no chão para descarregar a energia excedente. Aí vocês podem levantar. Muito bem, gente. Tô achando que de 8h15 a 9h30 talvez não seja suficiente. Vamos ver as próximas aulas, né? É, Tudo bem com vocês? É bem interessante assim as leituras, porque elas sempre vão trazer algo para o grupo, né? E aí eu queria só usar essa última imagem que eu li, que tem a ver com a pedra, que está conectado com a intenção. Qual que é a intenção que você tem com esse projeto? Então, reflitam sobre muitas coisas que eu falei, mas principalmente sobre essa história da intenção que você tem com o seu projeto. Porque ao longo do projeto ser criado, talvez a gente ache que uma pedra ela é muito necessária, mas às vezes nós já sabemos o caminho que tem que ser trilhado ou atravessado.
E aí, né, movemos o mundo para conseguir essa pedra. E uma vez que a gente tem aquilo, fala, mas peraí, para que era isso mesmo? Aí volta, né, a intenção inicial, tal, e aí vê algo que está um pouco distante algumas vezes, né? Muito bem. Então é isso, gente. Nossa comunidade teve a primeira aula. Estou bem entusiasmado aqui. Farei minhas anotações também. Quarta-feira, então vamos lá. Eu vou colocar no grupo. Quarta-feira tem roda de sonhos, 6:30 da manhã. Quem sonhar com pedra, eu vou interpretar o sonho, né? Tô brincando. Mas talvez seja verdade. Leandro, sonhei com montanha. Vamos ver o que que tá falando no seu sonho. Então, 6:30 da manhã, quarta-feira, tem interpretações. Eu mando o link no Zoom lá. Sábado tem meditação das rosas, nível 1, com o mockup, que é criação de realidade, temático de projetos. Eu também tô. É novo isso, tá, gente? Conversei com a Drica, assim, que é professora de meditação, vai ser bem interessante. Sábado, mando lá no grupo. E aí, semana que vem, nós encontramos de novo, tá bom? Então, seguimos, gente. Coloquem energia no projeto de vocês essa semana, de alguma forma, né? Caso não consigam colocar energia, pode aparecer na próxima aula, mesmo não colocando energia. Tá tudo bem, não se sintam culpados, não se afastem desse grupo, caso esse grupo faça sentido para você. E semana que vem continuamos, né? Tá bom? Agradeço por hoje. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.